Você considera One Piece um anime superestimado, subestimado ou merece a fama que tem? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que One Piece é subestimado pela fandom de outros animes. Para uma pessoa que nunca assistiu o anime, One Piece é apenas um anime que tem muita fama. Porém, quando vão ver o que as pessoas falam sobre o anime, sempre vem o pessoal justamente criticando a obra por simples motivos, que eu vou explorar e mostrar nesse vídeo. Muitas pessoas que pegam One Piece para tentar assistir pela primeira vez, acabam encontrando como a maior falha sendo principalmente a enrolação do anime, que consiste em animações longas, enjoativas e com um ritmo muito lento. Não vou deixar! Porém, para você que não sabe, todos os animes são apenas adaptações de mangás, ou seja, são animações feitas a partir de um desenho em quadrinhos. Então, sempre que criticam a enrolação em si, não estão criticando a obra, mas sim o estúdio de animação, a Toei Animation, que é um bom estúdio, que já fez, por exemplo, o Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro dos Zodíacos, Digimon, entre outros. Porém, decidiram se aproveitar de One Piece para ter um lucro maior em cima da obra, enrolando várias cenas. E isso deu que aumentou o número de episódios, lucrarem mais e mais. E a consequência disso? O público odiar o anime por esse motivo e acabar indo para o mangá. Isso fez o anime cair e ser hateado, e não botam a culpa no estúdio, e sim na obra. Por isso, o pessoal vê One Piece de outra forma. Depois que a pessoa já começou a assistir One Piece, ela fala que os arcos são repetitivos, que é sempre o Luffy chegando numa ilha nova, conhecendo alguém que está sofrendo, descobrindo o vilão dominando tudo, derrotando ele e indo para a próxima ilha. E olhando de forma superficial, realmente parece isso. Só que esse é o maior erro que ela pode cometer, porque One Piece não é sobre a estrutura, é sobre o que acontece dentro dela. Esse ciclo, entre aspas, é uma fórmula narrativa, e cada ilha tem um contexto, um conflito e um desenvolvimento diferente, tanto para os personagens de One Piece quanto para o mundo. Os vilões não estão ali só para serem derrotados, eles representam algo que vai contra o Luffy acredita, e além disso cada arco constrói o universo da obra, adiciona informações e aumenta as consequências da jornada. Então não é repetição, é evolução. O problema é que muita gente só enxerga a superfície e ignora a profundidade que está sendo construída por trás. Por exemplo, se você comparar Arlong Park e Dressrosa, os dois seguem uma estrutura parecida. Uma ilha dominada por um vilão que controla tudo e um povo vivendo com medo, mas a proposta é totalmente diferente. Em Arlong Park, o foco é emocional. É sobre o passado da Nami, dor, pertencimento e o Luffy lutando por uma companheira. Já em Dressrosa, a escala política é muito maior. Envolve manipulação em massa, sistema corrompido, realeza, alianças e consequências para o mundo inteiro. Então a base pode até parecer igual, mas o peso, os temas e o impacto na história são completamente diferentes. Aqui eu até entendo e concordo com todo mundo que fala mal sobre as lutas de One Piece, porque se você observar, elas não têm uma coreografia. Uma coreografia de luta geralmente é o que define se a luta vai ser boa ou não. One Piece simplesmente não sabe fazer isso. Isso não é nenhum tipo de erro do anime nem nada, é apenas a luta em si. Geralmente as lutas de One Piece são só clash de espada, clash de haki, etc. Por exemplo, olha esse clash de espada do Zoro. É literalmente isso a maioria das lutas de One Piece. Porém, o que não deixa as lutas ruins de fato são os significados dela. Quando eu digo significado, eu quero dizer o que está por trás disso. Por exemplo, Luffy vs Katakuri. Eu não lembro muito bem da luta, mas lembro de cenas icônicas como Katakuri se auto-golpeando para ficar justo com o Luffy. Por questão de honra mesmo, sabe? Outro exemplo é os Mugiwaras contra o Wars. Eles tinham que bolar um plano lá e tal, eles terem que fazer o Wars olhar pra cima, para o Luffy dar um ataque de cima para baixo para quebrar todos os ossos do Wars. Sério, aquilo foi muito legal de assistir. Acontece que One Piece é subestimado por conta das pessoas que tentam assistir. Reparam muito mais nos erros do que nos acertos. Por isso vivem falando mal da obra para todos. Assim, essas pessoas que ouviram falar mal de One Piece não assistem e antes de assistir já falam mal. A maioria das pessoas que falam mal da obra nem sequer assistiu ou viu depois do East Blue. Tem gente que assiste 80 episódios e quer falar alguma coisa. 80 episódios são 7% da obra. Tem muita coisa que muda e melhora nos outros 93% e ainda querem falar algo. Enfim galera, obrigado por assistir, dê o like porque isso me apoia muito. Valeu!